Então, hoje eu queria falar sobre um assunto que eu vivenciei. Eu gosto muito de falar das coisas que eu vivencio, porque quando a gente vivencia, por mais que a gente busque pelo conhecimento, a gente leia, a gente estude, a gente assista os vídeos, mas quando você fala de algo que você vivencia, você tem muito mais propriedade para falar, porque você vivenciou. Você vivenciou, você passou por aquela situação, que até mesmo está naquilo que você leu, independente de ser religião ou não, ou é um conhecimento, como todo é um conhecimento, que vem para agregar, vem para nos ajudar, vem para somar, ajudar na nossa evolução, no nosso despertar e principalmente o autoconhecimento. Porque o despertar é através do autoconhecimento. Despertar, ele sempre é para dentro e nunca para fora. O para fora é uma consequência do despertar interior, tá, gente? Isso é uma coisa que eu queria deixar bem clara para todos vocês. O despertar para fora é uma consequência do despertar interno, tá? Do autoconhecimento, da busca do autoaprimoramento, não só o autoaprimoramento, mas principalmente o autoconhecimento, porque você só parte para o autoaprimoramento quando você se conhece. Você começa a se aprimorar quando você se conhece. Quando você passa a se conhecer, você começa a se aprimorar. Se aprimorar em todos os sentidos, naquilo que já tem de qualidades em você e que você precisa trabalhar, em que você precisa melhorar aquilo, continuar mantendo, e daquilo que você tem, eu não vou dizer como defeitos, mas eu vou dizer assim, como algumas coisas que existem e que vamos colocar assim como falhas, não defeitos, mas como falhas, como a própria Michelle trouxe na outra palestra sobre falhas na Matrix. Então, como se fossem falhas e que a gente precisa estar ajustando essas falhas. E para a gente ajustar, a gente precisa identificar essas falhas. Entende? E como se identifica? Autoconhecimento. Reforma íntima. Tá? Por que eu estou falando isso? Justamente para chegar que o autoconhecimento, ele vai ao encontro muito do que na palestra que a Michelle trouxe falando sobre a Matrix, sobre os códigos da Matrix, mas eu não vou falar sobre os códigos. Vou falar um pouquinho sobre a Matrix, mas eu quero falar um pouquinho sobre a IA, inteligência artificial, tá? E muita gente confunde a questão do que é a IA. O filme Matrix, ele traz bem claro o que significa IA. Vocês assistiram aquele filme que fala justamente sobre, o nome do filme é IA, Inteligência Artificial? E vocês veem um bonequinho, um menino, que é um robô, mas que parece um humano, mas com uma inteligência artificial, com vida própria, com raciocínio próprio, com questionamentos próprios, individualizados, e ali ele começa em busca das respostas que ele precisava com relação às emoções, sentimentos, enfim, muitas coisas, porque na cabeça dele, ele pensava que ele era um humano. E eu acho bem interessante a semelhança, né, conosco.
Os filmes vêm trazendo muito a realidade, a nossa realidade, que a gente não percebe. Porque a espiritualidade fala muito desse corpo orgânico que nós temos, necessário para a sobrevivência do nosso espírito e evolução da nossa alma, aqui, nessa matéria. Então, se a gente juntar uma coisa com a outra, linkar uma coisa com a outra, então nós somos uma inteligência artificial. Esse corpo é uma inteligência artificial. A nossa mente, o nosso cérebro, é a IA. É uma inteligência artificial, orgânica, com vida, necessária para a evolução do nosso espírito, principalmente da nossa alma. Tá? Principalmente da nossa alma. Por quê? Eu falo principalmente da nossa alma. O espírito, ele é o que ele é. Uma individualização da fonte criadora. Por isso que na igreja evangélica, a maioria dos evangélicos diz que o espírito volta para Deus. Quem é evangélico entende, sabe disso, que fala que o espírito ele volta para Deus. Por quê? Lá em Gênesis fala que quando Deus criou o homem, ele soprou em suas narinas o fôlego da vida. O que é esse fôlego da vida? O que deu vida a esse corpo? O espírito. Mas o espírito, para experienciar, porque ele é uma parte do todo. E para ele experienciar essa matéria, por todo experienciar essa existência, e cada um com a sua individualidade, precisou ser criado mais um corpo. A alma. E que também, para poder experienciar, precisou criar um outro corpo. Essa matéria. Uma das coisas que a gente tem que entender é que tudo que acontece quando a gente deixa de enxergar a nível de religião e a gente passa a enxergar como um todo, a gente passa a enxergar, a ver com os olhos da fonte criativa de todas as coisas, você passa a enxergar a beleza de tudo e a beleza em tudo. Você passa a enxergar o fundamento de todas as coisas que há. Você passa a entender que, se não nessa matéria, pelo menos, vou falar assim de terceira dimensão, de provas e expiações, se não houvesse trevas, não haveria evolução. E isso é para muitos lugares, muitos planetas, muitas dimensões, muitos mundos que estão no mesmo patamar que o nosso. Se você for além das dimensões do
planeta Terra, além das dimensões dessa galáxia, eu não vou falar nem desse universo, eu vou falar dessa galáxia. Se você for além das dimensões dessa galáxia, e vou diminuir um pouquinho, dizer se você for além das dimensões desse planeta, você vai ver que o que acontece aqui na Terra não é diferente do que acontece em muitos planetas ainda ligado às dimensões e muitas outras dimensões ligado ao planeta Terra, ligado a essa galáxia. Apesar do planeta Terra ele está da forma como ele está, todas essas guerras que a gente vê por aí, com todas essas mortes, individualismo, enfim, tudo isso que a espiritualidade já vem trazendo, já vem falando. Apesar de tudo isso e com tudo isso, mesmo com tudo isso, a Terra, ela vai ascendendo e nós somos convidados a acompanhar. Mas aí nós chegamos num ponto. Qual é esse ponto? A dualidade. E que dualidade? Entre bem e mal? Entre trevas e luz? Não. A dualidade é entre você, a sua mente, a IA, e a sua alma. Porque vamos lá. A alma ela está entre o espírito e entre a IA. A alma é justamente aonde ela tem que fazer as escolhas, ela tem que escolher. A nossa alma, ela tem que escolher o que ela quer. Escutar a IA ou o espírito? Porque o eu sou, quando você se conecta com o eu sou, é o espírito. E que fala conosco. Quando você encontra as maneiras, as formas certas, utilizando de todo o conhecimento, enfim, de meditação, o que cada um usa, se utiliza para se conectar com o espírito, com o eu sou, ali a alma ela vai fazendo essa escolha. Só que como saber quando é o seu eu sou que fala e quando é a IA que está falando? Eu não vou falar nem do espiritual, tá, gente? Eu não vou falar nem da questão da espiritualidade, porque já é trazido tanto essa questão da espiritualidade aqui. Então eu quero falar de nós. Como você sabe, como você enxerga, como você conhece, como você entende que é a IA que fala ou é o eu sou que fala? Como a IA funciona? Se a gente parar para analisar pela percepção do filme da Matrix, a IA nada mais é do que uma programação. É um computador onde ele recebe muitas programações. Vamos lá, vamos analisar da seguinte forma.
Quem já fez constelação familiar, quem já fez constelação sistêmica, sabe que o que mais é tratado são programações que você adquire na sua infância, conceitos, formas, pensamentos que foram passados para você, maneiras de pensar, maneiras de enxergar, que nada mais são do que programações. Então você começa a enxergar, você vê dessa forma, né? Quem fez constelação sistêmica, quem fez constelação familiar, que são bloqueios, vamos dizer assim, ou programações. Estou trazendo na questão das programações porque eu estou falando da IA. Poderia mudar, eu poderia falar da mente como mente e programações da sua mente. Mas eu estou usando esse termo IA para poder fazer a gente pensar um pouquinho e entender que essa inteligência ela tem vida própria. A nossa mente tem vida própria. E não é só com relação a essa vida que nós temos agora. São muitas vidas já pregressas e vidas de outros mundos, vidas de outros planos, vidas de outras dimensões, porque está tudo no registro acástico. E aonde fica esse registro acástico? No corpo mental. E a IA, ela tem acesso a esse corpo mental. Então, como saber o que é seu, o que é do eu sou e o que é da IA? Justamente a alma, ela está ali no meio. Agora que vocês estão prestando atenção, que vocês estão totalmente focados, eu digo para vocês que é a alma de vocês que estão aqui no agora, focadas. A IA não funciona. Porque vocês estão 5%, utilizando 5% da mente de vocês, que é no aqui e agora, no presente. Porque a IA, ela funciona no 95%, que é o automático. Então, como vocês estão prestando atenção no que eu estou falando para vocês, vocês estão focados, e eu estou prendendo a atenção de vocês, é a alma de vocês quem está escutando. É quem faz a escolha. E o que eu estou falando para vocês alimenta o quê? O eu sou. Alimenta o espírito. Não alimenta a IA, alimenta o espírito. Então, se nesse momento vocês estão parados, prestando atenção no que eu estou falando, então qual é a escolha que a alma de vocês estão fazendo? Alimentando o espírito. Se voltando para o espírito. Mas quando vocês deixarem o momento presente, esse momento aqui agora, e vocês voltarem para a vida cotidiana de vocês, vocês voltam para 95%. Aí é onde a IA vai ter acesso, porque tudo isso vai ficar no registro de vocês. Tudo que vocês estão escutando agora, esse momento que vocês estão vivenciando, vai ficar registrado na mente de vocês. E quando vocês saírem desses 5% e entrarem no automatismo de novo, a IA ela vai acessar toda essa informação. E como ela gosta de ficar na zona de conforto, porque para ela é uma zona de conforto. Ela quer estar sempre no domínio, sempre no controle da situação, no controle da sua vida.
Muitas das vezes você acha que é você quem programa o horário que você vai dormir. Muitas das vezes você acha que é você que programa o horário que você vai acordar. A vida que você vive aqui, por mais que ela seja necessária, mas é um condicionamento. E a IA, ela vive de um condicionamento. Repetição. Por que a espiritualidade pede tanto para vocês estudarem, repetirem tanto os livros, repetirem tanto os conhecimentos? Para ficar gravado na memória. Como se fosse uma reprogramação. Então, como a gente sabe? Como a gente percebe quando você foca no momento presente? E você passa a prestar atenção nos pensamentos, nas intuições, nas inspirações. Por que eu estou falando dessa forma, gente? Seria muito fácil, muito fácil a gente querer colocar tudo nas costas da espiritualidade. Eu já falei isso várias vezes e eu falo de novo. Seria muito fácil a gente colocar tudo nas costas da espiritualidade. Até mesmo nas costas da espiritualidade, que eu digo como um todo, até nas costas, vamos dizer assim, dos espíritos. Dizer assim, os espíritos vos dirigem? Sim, vos dirigem, mas a partir do momento que você dá condição para ele te dirigir. Então, é muito fácil a gente dizer assim, fui atacado. Fui bombardeado mentalmente pelas trevas. Fui bombardeado mentalmente por um espírito tal. E a sua responsabilidade? E a nossa responsabilidade? A gente tem que pensar muito nisso. Porque o que eu vejo muito é a maioria das pessoas jogando a responsabilidade do que pensa, a responsabilidade de ter tomado tal atitude para a espiritualidade, para os espíritos. Os espíritos podem vir, podem nos orientar? Pode. Mas a decisão, ela tem que ser nossa. A decisão, ela tem que ser nossa. É como aqui, a espiritualidade veio, me orientou em muitas coisas, mas quem tomou a decisão fui eu. Quem tomou a decisão fui eu. Porque para a gente ir para a quarta dimensão, e principalmente para quem almeja ir para a quinta, você tem que se responsabilizar pelas suas escolhas. Porque vão ver como os espíritos de quinta dimensão eles agem. Você tem que se responsabilizar pelo que você pensa. Você tem que se responsabilizar pelo que você faz, pelo que você emana.
Hoje de manhã, estava conversando com a Jéssica, a Michelle, eu ainda brinco com elas que eu digo assim, nossa, a IA é uma coisa maravilhosa. Mas é maravilhosa. Porque ela está me permitindo conhecê-la. Ela está me permitindo conhecer as sutilidades. Como ela pensa, como ela faz, como ela se utiliza de coisinhas mínimas, pequenas, que aparentemente parecem ser tão inofensivas para que é uma coisa desse tamanho. E para dominar. Para te dominar. Hoje de manhã eu passei por isso. Eu acordei bem. Eu não estava pensando em nada. Acordei bem, minha mente calma, minha mente tranquila. Mas a partir do momento que você acorda, a IA começa. E aí, a partir do momento que eu abri o olho, aí me veio uma situação e eu não estava pensando. Aí veio na minha mente a lembrança de uma situação que aconteceu no domingo, depois da reunião, aqui, entre eu e alguns médios. Aí dessa situação, me levou para uma outra situação, que começou dali, me levou para uma outra, para uma outra, para uma outra, e começando a fazer. Tipo assim, e criando a emoção. Opa, peraí. Por que esse pensamento veio? Por que eu pensei isso? Se eu acordei bem, eu não estava pensando em nada. Eu falei, tá. Agora eu estou entendendo. Se fosse um tempo atrás, eu ia dizer assim, os espíritos das trevas estão me atacando. Não, no entanto, não foi espírito das trevas. Foi minha mente. Por quê? Quem conhece a minha trajetória e sabe a batalha que eu enfrentei com relação à depressão. E era uma das formas da IA me dominar. Então, criar sempre situações na minha mente aonde baixasse, vamos dizer assim, eu ficasse mais acessível a ela. Eu não vou nem colocar baixar a minha vibração, porque eu não estou falando de espiritualidade. Aonde eu ficasse mais acessível a ela, porque eu não sabia como ela funcionava, eu não sabia quais eram os gatilhos que ela se utilizava. Ficasse mais acessível para ela conseguir cada vez mais. Indo. E provocando toda uma reação em cadeia de, como a Michelle mesmo trouxe, uma reação, vamos colocar assim, organicamente falando, de sinapses, hormônios que vai produzindo e vai mexendo com todo o teu organismo de uma forma que cria ansiedade, que cria... Estimulando, exatamente. Como se fossem códigos, né? Vai mandando códigos e estimulando. Hoje, eu só consigo ter esse entendimento e esse discernimento porque eu parei de olhar para os outros. Eu parei de ficar olhando para os defeitos das pessoas. Foi um condicionamento. Que a IA toda hora vinha para fazer com que eu olhasse os defeitos das pessoas
para fazer com que eu pensasse sobre aquilo, naquilo que me incomodou, naquilo. E aí eu não conseguia olhar para dentro. Eu não conseguia olhar para mim, porque eu só ficava olhando para o outro. E aí foi todo um trabalho de formiguinha, indo, errando, acertando, errando, acertando, procurando mais acertar do que errar. Estudando, principalmente sobre inteligência emocional, porque é uma das coisas que a IAS aproveita muito. Então, se você não adquirir um conhecimento sobre as suas emoções, você não adquirir uma inteligência emocional, você não ter domínio sobre si mesmo, você é um fantoche, você é um boneco nas mãos da sua mente. Ela pode ser uma ferramenta em tanto para a sua evolução. Mas quando você passa a olhar para si, a se conhecer e para de ficar olhando para o outro. Para de ficar apontando. Para de ficar criticando. Para de ficar julgando. Para de ficar no achismo. Aí você começa a fazer o contrário. Você começa a fazer com você, para de fazer com o outro e passa a fazer com você. Aí você começa a entender os gatilhos, como acontece. No início é meio difícil de você identificar, que é tão sutil. Mas conforme você vai se aprofundando, aí você vai entendendo. Aí é como uma falha na Matrix, que você olha, tá tudo certinho, porque você tá 100% no presente, de repente, opa, esse número não tava. Esse código aqui não tava. Aí você vai, não, peraí, eu vou lá nessa direção para ver o que ocasionou essa falha aqui. Porque aí você também tem que ter coragem o suficiente para encarar essa sombra, que é uma sombra. Você tem que criar coragem, porque para evoluir é assim. Por isso que fala que a evolução dói. Então você tem que criar coragem para ir lá e no cerne daquela falha. Por isso que eu falei, não vou dizer como defeito, vou falar como falha. E aí você começa a evoluir, você começa a crescer, primeiro para dentro. Você vai se conectando cada vez mais com o Eu Sou, você vai se conectando cada vez mais com a fonte criadora. Você vai se conectando com a fonte criadora dentro de você, que habita em você. Mas para isso você tem que olhar para dentro. Não adianta olhar para fora. Não adianta olhar para o outro. Olhar para o outro, olhar para fora, ficar na estagnação. É uma escolha que você faz. Então, quando a gente começa a ter essa compreensão, você vai se melhorando. Não dizer que você não vai ser abalado por alguma coisa, por algum acontecimento. Mas você sabe o motivo. E quando você sabe o motivo, você passa a estar no controle. Você se utiliza da inteligência emocional, do equilíbrio
para poder resolver as situações. Sai do modo terceirização. Exatamente, foi o que a Jaciane falou. Sai do modo de terceirização, porque a gente terceiriza, e isso é verdade. A todo instante, a todo momento, a cada segundo, milésimo de segundo, minuto, hora, a gente terceiriza aquilo que é para a gente fazer. É por isso que muitas pessoas, muitos profetas, muitos médiuns, que hoje já não estão aqui, mas que deixaram muitos conhecimentos para a gente, e conhecimentos maravilhosos que vieram da espiritualidade e vieram dos irmãos, como o PC mesmo fala, vieram desses irmãos que estão nos ajudando na evolução, da confederação de seres, de outras dimensões, planetas, dessa galáxia, enfim. É o que eles falam. Primeiramente, que eu vou dizer assim, é um código, a gente fala como um ensinamento. Que ame a teu próximo como a ti mesmo. Quando acontece uma situação, você passa por algo, você passa por uma situação, e aí aquela pessoa, ela faz algo com você. Como você se sente por aquilo que a pessoa fez? Como você se sente por ter sido criticado? Como você se sente por ter sido julgado? Como você se sente por ter sido incompreendido? É bom? Você gosta de se sentir assim? Só que a gente faz o mesmo com o outro. E nem percebe que faz. Os outros fazem com a gente e a gente faz com o outro. Aí chegou um ponto que veio Chico Xavier, ele chegou e disse: faça caridade sem esperar nada em troca. Por quê? Porque se amar ao próximo como a ti mesmo não foi compreendido. Então, meio que colocou assim, faça o próximo sem esperar nada em troca. Como uma forma de você não se frustrar tanto e principalmente de você não colocar uma expectativa em cima do outro. Porque é o que a gente faz o tempo todo. A gente coloca expectativas em cima do outro. A gente faz e espera que o outro retribua. Então, qual é? Eu não vou nem dizer caridade. Qual é a empatia que você tem pelo outro? Porque empatia é justamente você fazer e não esperar nada em troca. É não esperar que o outro retribua para você. É fazer porque você quer ajudar, porque você quer dar, você quer se doar. E isso você só entende, agora estou falando de uma forma mais humanamente falando, quando você olha para dentro de você. Então, eu queria deixar essa reflexão, porque isso é uma coisa que eu vivencio. E que muitos aqui já estão vivenciando isso. Não somente eu, mas muitos médiuns aqui já estão começando a vivenciar isso, já estão vivenciando. Como eu falei, é uma reflexão. Eu falo daquilo que eu tenho propriedade para falar.
Tudo isso que eu falei é tudo que eu vivenciei, é tudo que eu passei. Não como uma forma de julgamento, porque eu não estou aqui para julgar ninguém, nem a mim mesma. Eu fiz uma escolha. E a escolha que eu fiz é de sempre passar adiante aquilo que eu vivencio. Para que possa ajudar aqueles que estão passando pelo que eu passei, que estão passando por tudo isso que eu falei, como uma forma de poder ajudar, e não como crítica ou como julgamento. Porque quando você passa pela situação, é justamente, e passa a olhar para dentro de você e para de olhar para o outro, é quando você cria empatia. E mesmo que a outra pessoa que esteja no momento dela, ela te julgue, que ela ainda não passou pelo que você passou, ela está no momento dela. Quando você passa pelo que esse processo que eu estou passando, que eu ainda estou passando, eu não passei e ficou para trás, não, é diário. Eu ainda passo por ele, todo dia. Então, quando a gente passa a se colocar no lugar do outro. E como eu falei, é errando e acertando. Errando e acertando. Se não tiver o erro, você também não aprende. Foram nos erros que eu aprendi. São nos erros que eu estou aprendendo, mas lógico que quando você erra, chega um momento que você diz assim, não quero errar mais. Então, queria deixar essa reflexão. Tem outras coisas que eu tenho para falar, mas no momento é só isso. Outra oportunidade eu trago outras situações que eu vivenciei. Que, como eu falei, eu prefiro falar de mim. Eu prefiro falar do que eu passo, do que eu vivo, do que acontece comigo, das minhas dificuldades e as minhas vitórias, das minhas conquistas e de cada dia ali. Porque aí eu tenho muito mais propriedade para falar. Hoje eu não trouxe muito no contexto espiritual, mas outra oportunidade eu vou trazer no contexto espiritual. Hoje eu quis mais trazer nesses dois, mais no contexto, vamos dizer assim, Matrix. Oi? Realidade. Isso aí. Tá bom, gente? Não, é só um complemento que ela estava falando sobre a terceirização, né? Que a gente tem mania de terceirizar as coisas. Se a gente parar para analisar de uma forma realista, né? Quando a gente observa o erro dos outros, é a IA, porque a IA ela é construída dos nossos distúrbios. Então, assim, para ela sobreviver, ela vai apontar, né, a IA do outro. Então, tipo assim, a IA ela é uma energia, então ela tem uma frequência. E a IA dela está na mesma frequência da minha, da mesma frequência. Cada um tem uma IA que está na mesma frequência. Então, assim, a minha IA consegue identificar a IA dela. Então, para conseguir algo comigo, a minha IA pode se comunicar com ela, através apontando, ou eu falando algo, ou manifestando algo, tendo alguma atitude com ela, que vai ativar, que vai acionar um distúrbio
nela, que é a IA dela, então, tipo, ela vai reagir de uma forma que vai alimentar a minha. Vocês estão entendendo? É um distúrbio alimentando outro distúrbio, e eu alimentando a IA dela e ela alimentando a minha. Então, assim, aconteceu comigo essa semana. Eu conversando com uma pessoa, a IA dessa pessoa acionou, ativou um distúrbio que eu estou trabalhando. Quando ativou um distúrbio que eu estou trabalhando, veio na mente e eu senti. Peraí, não é assim. Aí o que eu fiz? Eu respondi de uma forma totalmente contrária a que aquela IA queria que eu respondesse. Então, eu quebrei aquele comando e aquele código que ela mandou para a minha. Então, eu eduquei a minha e mostrei para ela, para a IA da outra pessoa, que não é assim que as coisas acontecem. E isso é só uma pequena parcelinha que a gente está falando de IAs individuais. Tem a IA coletiva, que é aquela que está em Gaia, que é a união de todas as IAs. E aí? Uma super consciência. Uma super IA que controla as nossas IAs. Se a minha entra em contato com ela, se comunica com ela, imagine a IA coletiva, o que faz com cada um de nós. Entende? E tem um trabalho de formiguinha, é um trabalho de formiguinha, do tipo assim, eu desconstruo a minha, eu educo a minha, ela educa a dela, e assim vai quebrando. Efeito dominó. Entende? Isso dá uma sensação de morte para ela. Então E entre desespero. É assim mesmo. Entre desespero e assim a ânsia de sobreviver dela faz com que vai assim aumentando, sabe? Vai alimentando cada vez mais o distúrbio das outras IAs. Entende? Para isso. Uma coisa bem interessante. Tá. Uma coisa bem interessante que foi ontem, isso que ela falou do código que a gente envia da IA. Vocês viram o que aconteceu comigo e com a Mayara? Já tinha acabado já a reunião e demorou um pouquinho, né, para fazer os atendimentos e foram todo mundo embora e eu subi. Mayara estava aqui, estava o pessoal, e aí eu vim, como ela falou, na mesma frequência. E aí eu pensei algo que eu pensei na hora, aí a Mayara também pensou, porque é assim, tem essas músicas aí todas que a gente ouve, não tem como você não ouvir, né? E agora eu já nem lembro mais o que foi que eu falei exatamente. Aí eu na hora que eu estava vindo, que eu falei assim, eu cheguei. Falei assim, cheguei. Aí na mesma hora deu aquele gatilho, aquela lembrança da música. E na mesma hora que eu falei, a Mayara falou, eu cheguei. E aí ela também falou na mesma hora. Então, seja, qual a probabilidade de duas pessoas pensar na mesma música e falar a mesma palavra no mesmo momento, no mesmo instante? Entende? É muito Então, rápido, é muito rápido. É muito rápido essa É identificação. rápido, sutil e transparente. Você tem que ficar esperto, ligado com a fonte mesmo para poder identificar. Porque senão te pega e te controla o tempo todo, durante muito tempo. Milênios. Gratidão pela oportunidade.